novos começos. Nazarick. Sebas entrou pela porta com o mesmo ar calmo de sempre, seu rosto uma máscara de tranquilidade digna. Ele fechou a porta atrás de si com a graça de um dançarino enquanto seus olhos examinavam o cômodo. Quartos bem equipados para qualquer padrão, se não luxuosos, ainda eram suficientes para os padrões do mundo para serem adequados para os reis do Novo Mundo. No entanto, assim que ele entrou, ele sabia que nem tudo estava como deveria ser. Uma pequena carranca se formou em seu rosto, então ele ouviu, o mais fraco dos gritos, com uma pequena fungada para encerrá-lo. A sala de jantar. Ele pensou, e suas pernas longas e poderosas o carregaram pela sala de estar e direto para o cômodo onde, para seu choque, Tuari estava sentada com o rosto entre as mãos, apoiada nos cotovelos. Ele foi imediatamente até onde ela estava e ajoelhou-se ao seu lado. Ele removeu um lenço com uma mão, e estendeu a mão para tocar sua bochecha com a mão livre. Tuari. Ele sussurrou suavemente, ela olhou para cima. Seus olhos estavam inchados e vermelhos quando ela se virou para olhá-lo. Um sorriso torto se formou em seu rosto que tremia pelo esforço de fazê-lo. Ela estendeu as mãos trêmulas e pegou o pano que ele ofereceu. Então ela enxugou os olhos e o colocou sobre a mesa. Tuari? Ele perguntou em voz baixa enquanto ela alcançava onde a mão dele tocava sua bochecha. E ali, a mão dela cobriu a dele. O coração dela batia um pouco mais rápido. Aconteceu alguma coisa. Eu me machuquei. Tuari sussurrou com a voz rachada e quebrada. Sebas não disse nada, ele permaneceu ajoelhado ao lado dela e a deixou se mover em seu próprio ritmo enquanto, pouco a pouco, ela relatava como Neia a havia machucado. Ele manteve seu rosto neutro enquanto ela falava, não permitindo que nada aparecesse até que ela terminasse de contar tudo, incluindo o encontro delas no salão após a decisão ser tomada. Tuari. Sebas sussurrou novamente, e lentamente a envolveu em seus braços enquanto ela se deixava deslizar para o abraço reconfortante do homem que amava. Estou tão orgulhoso de você. Você é o melhor da humanidade. Meu Criador ficaria tão orgulhoso de você, assim como eu, para dar tal preço. Como eu queria que ele pudesse te ver agora. E, acredite em mim, eu terei palavras com Neia sobre isso. Ela nunca mais colocará a mão em você. Os olhos de Tuari se arregalaram e seu abraço ao redor dele se apertou. Marido, não, eu realmente acredito que ela é sincera. Ela não quis, foi um acidente. Com qualquer outra pessoa, não seria. Dói mais porque fui eu, ela confessou afinal. Sebas colocou uma mão sobre a cabeça dela e acariciou os longos fios que corriam por suas costas. Determinação de aço em seu toque gentil. Ele não olhou para ela enquanto respondia. Não, eu ajudei a ensiná-la. Eu ajudei a treiná-la, ela se tornou o que é, em parte porque eu a ajudei a se tornar assim. Não posso ficar satisfeito até que eu mesmo tenha falado com ela. Se é isso que é preciso para aliviar seu coração, então Sebas, faça o que você deve, mas primeiro alivie o coração de sua esposa. Eu quero a segurança do seu toque. Tuari sussurrou, a segurança de sua força, nada mais além de você. Ela disse com um leve rubor rosa em suas bochechas que ela ainda tinha quando abordava a qualidade da ousadia nos desejos de seu corpo. Ele não a carregou para a cama, ele a deixou escapar de seu abraço, mas o toque de uma mão na outra não caiu. Em vez disso, ela segurou a dele, e o levou para fora do quarto, e na direção de seu quarto, ele a seguiu, deixando-a se confortar em seu senso de controle e confiança de sua segurança em fazer isso com ele. A porta se fechou atrás deles com um suave som de estalo quando a maçaneta girou no lugar. Mal tinha feito isso quando ela se aproximou dele e começou a desfazer cada botão de sua camisa enquanto ele estava parado, como uma estátua, permitindo que sua determinação e confiança crescessem com cada centímetro de pele de aço exposta, até que não houvesse nada entre seus olhos e a carne nua dos seus próprios, mas um mero pedaço de espaço vazio. Só então ela pegou sua mão novamente e o puxou para a cama enquanto se movia para trás. Então não havia espaço algum entre eles, e isso não mudou por várias horas. Escritório do Rei Feiticeiro em Forton. Espere. Vossa Majestade, eu não devo ser julgada como uma das governantes da nação derrotada? Não espero que meu escasso tempo em apoio a Raymond seja suficiente para espiar as coisas que meu país fez. Berenice disse com a boca aberta depois de falar.
incapaz de pensar em mais nada para dizer, ou de realmente aceitar o que acabará de ouvir, ela abriu e fechou em silêncio várias vezes antes que ela finalmente permitisse que ela fechasse e permanecesse assim. Ains balançou a cabeça. Não, até onde o mundo sabe, você morreu tentando um golpe de estado contra o cardeal Dominique, a única pessoa que sabe que você vive, fora de Nazarick, é claro, é a rainha Zexi, e ela, eu acho, não dirá nada, portanto, não há sentido em arrastá-lo de volta dos mortos para responder. Do jeito que está, esse acidente parece ter lhe dado uma chance de começar sua vida inteira de novo, ou quase isso. Berenice mordeu a língua enquanto pensava no assunto. Ela pareceu achar o chão muito interessante enquanto considerava tudo, e então finalmente ela levantou os olhos para o monarca morto-vivo novamente. E Raymond, senhor? Ela perguntou esperançosa. Ains apoiou os braços na mesa e cruzou os dedos na frente do queixo. Raymond, é claro, terá que responder por seu tempo como governante, afinal, ele ainda está muito vivo e é uma figura pública. Alguns meses de decência não apagam tudo o que aconteceu antes. Com toda a probabilidade, ele será levado a julgamento, e dependendo de como isso for, ele será entregue à rainha Zexi. Ou talvez ele possa ser enviado para trabalhos forçados ou um tempo de prisão. O fim exato ainda não foi determinado. Para ele. Posso não me oferecer para ficar com parte da sentença dele? Ela perguntou esperançosa, seus olhos tremulando enquanto sua mente corria. Não, ninguém pode pagar o preço por mais ninguém. Ele foi chefe da escritura negra por muito tempo. Zexi assumiu a maioria dos sobreviventes daquela organização para seu serviço. Uma vida inteira de devoção a ela será o suficiente, mas Raymond era um comandante. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade para aqueles que a exercem. Você, ao que parece, teve uma mão principalmente em assuntos civis, e dos registros que nós adquirimos, não vejo as coisas que esperava. Então você está, como está, livre para ir embora. Ains respondeu. Berenice repetiu a última parte da frase dele várias vezes como se fosse uma prece. Ela impulsivamente se prostrou, abaixando a cabeça até o chão. Vossa Majestade. Eu estava errada, todos nós estávamos errados, nós o julgamos mal a cada passo do caminho, desde o primeiro momento até o presente. Você é realmente o rei mais sábio e justo que já conheci. Ains aceitou o elogio passivamente, respondendo apenas com: é o trabalho de um rei, esforçar-se para ser isso, não serei um rei ruim para meus filhos. Sua voz era de um monarca absoluto declarando a ordem do mundo, e de sua posição prostrada, Berenice sentiu seu coração bater mais rápido. Afinal, estou me prostrando diante de um Deus, ela se perguntou com admiração. Majestade, com respeito à sua escolha, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ver o reino dos elfos, eu quero ver o que a rainha Zexi faz com o lugar. Enquanto eu estiver lá, há outra coisa que eu quero fazer, e eu peço sua indulgência mais uma vez. Ela disse em uma voz profundamente honrada, ainda cheia de sua admiração anterior. O silêncio dele lhe deu permissão para continuar. Ela manteve os olhos baixos em sua posição prostrada, mas falou com firmeza de voz, uma imitação pálida da voz do monarca absoluto, mas era sua resolução e ela a carregava firmemente. Eu vou, quando me estabelecer em algum lugar, escrever tudo que eu puder lembrar da minha vida na teocracia Slane, cada pecado que nossa nação cometeu, tudo o que fizemos, bom e ruim. Eu farei com que ninguém possa esquecer ou negar as coisas que aconteceram. Pode levar anos, mas quando eu terminar, peço que você o divulgue ao público como o diário final da cardeal Berenice, que essa seja a última vez que eu use esse nome. Um pequeno pedido, eu o atenderei. Ele disse com um aceno casual de mão, então perguntou curiosamente: qual será seu nome daqui para frente? Coloco essa escolha aos seus pés. Ela disse humildemente: você me deu minha vida, é apropriado então que você me dê um nome que combine com ela. Porque isso sempre acontece. Eu sempre acabo com essas escolhas penosas, ela não pode pelo menos me poupar um pouco. Ele se perguntou freneticamente enquanto se esforçava para pensar em algo adequado, e uma conversa fraca, meio lembrada, surgiu em sua mente. Ele é tão sábio, ele dá tanta consideração até mesmo a coisas triviais. Como podemos ser tão tolos a ponto de amaldiçoar sua existência? Berenice gritou dentro de sua cabeça.
feliz que sua postura prostrada escondesse as emoções de vergonha e reverência que cobriam seu rosto. O rei feiticeiro assumiu a postura do sábio morto-vivo número 2 e se recostou enquanto olhava para longe, como se estivesse relembrando um passado distante, o que, de certa forma, ele considerou que estava fazendo exatamente isso ao nomeá-la. No primeiro mundo, o mundo de onde eu e meus amigos viemos, havia muitas línguas que morreram. E um dos meus queridos amigos era um amante dessas línguas. Ele disse que elas carregavam mundos dentro delas. Eu sempre o considerei bastante sábio e gostava de ouvi-lo falar. Um dos exemplos que ele deu, a palavra ber, significava carregar, e estava ligada a muitas outras palavras. Outro, tra, significava entre. Portanto, seu nome daqui em diante será Bertra porque você, embora inesperadamente, carregou a si mesma entre duas raças e dois mundos. Talvez porque você tenha duas vidas em dois corpos. Você pode ajudar a formar uma ponte entre elfos e humanos, ou talvez não, deixo essa escolha para você. Ele então enfiou a mão no bolso e tirou uma bolsa de couro. Então colocou um punhado de moedas dentro dela e empurrou-a sobre a mesa dela. Isso deve ser o suficiente para você viver em qualquer lugar, em qualquer tipo de estilo de vida que desejar. Você pode comprar uma fazenda de bom tamanho no campo, ou abrir uma loja e comprar uma pequena residência em Lago Crescente, ou até mesmo uma pequena propriedade em algum lugar. Vá, viva sua vida e entre em contato conosco quando desejar que sua humanidade seja restaurada. Se tivermos resolvido o problema anterior, então estará feito, seu antigo corpo será seu para reivindicar. Berenice se levantou lentamente, um pé de cada vez, enquanto as moedas deslizavam sobre a mesa. Ela andou até lá e pegou a bolsa sem nem olhar para dentro. Seus olhos se arregalaram quando ela reconheceu o peso de uma quantidade substancial de ouro, facilmente o que ele disse que era o suficiente para fazer. Vossa Majestade. Eu não sei o que posso dizer, obrigada, pela minha vida, pelo nome que me deu, é lindo além das palavras, obrigada pelos meios de viver, e, por abrir meus olhos para tudo que eu tinha sido cega antes, se eu puder ser útil. Meus fracos talentos estão sob seu comando. A antiga Berenice respondeu com olhos brilhantes e gratos. Eu vou lembrar, e cobrar isso de você. Ele respondeu nobremente, a quem muito é dado, muito é esperado, não importa como você viva sua vida, não faça dela um desperdício da minha vontade. Agora, para onde você gostaria que eu a enviasse? Ele perguntou em uma voz surpreendentemente amigável. Será que, perto de Lago Crescente, seria pedir demais? Bertra perguntou esperançosa. De modo algum. Ele respondeu pacientemente, e um momento depois, atrás dela, um portal se abriu. Bertra curvou-se profundamente. Se eu nunca mais for até você, por favor, saiba que esta reverência é a mais sincera que já fiz em toda a minha vida, e isso inclui as muitas vezes em que me curvei diante dos meus antigos deuses. Acho que sendo um elfo agora, não posso mais segui-los, eles virariam as costas para mim como eu sou, então não vou virar as costas para você. Quando você vir Raymond, por favor, passe a ele minha gratidão por tudo o que ele fez, e diga a ele que, mesmo que eu não o veja novamente, nunca o esquecerei. Ainsa assentiu educadamente enquanto ela se endireitava e recuava em direção ao portal, recusando-se a mostrar as costas ao monarca eterno. Então seu escritório, e o próprio rei, e o portal se foram, e ela se viu olhando para um enorme e brilhante lago azul que refletia a luz da lua como um espelho perfeito. Pequenas luzes dançavam na grande cidade na ilha, lar de dezenas de milhares de elfos. Por um longo tempo tudo o que a ex-cardeal pôde fazer foi olhar com espanto para o lugar impossível em que se encontrava. Finalmente, Bertra respirou fundo e disse alegremente: este pode ser o início da maior aventura da minha vida, e mal posso esperar. Um sorriso se formou em seu novo rosto, ela esfregou as mãos e deu o primeiro passo à frente. Ruínas de Wheaton. O general Musan seguiu para onde a equipe de comando o guiou, enquanto os que estavam do lado de fora cuidavam da localização do seu exército para sua curta estadia na cidade em ruínas. O edifício principal estava, manchas de sangue à parte, em grande parte intacto. Ele passou por cima de um conjunto de mesa e cadeira quebrado e queimado que estava espalhado pelo corredor. A limpeza é lenta, hein? Ele perguntou. Scanna assentiu. Principalmente porque não importa, tiramos os corpos daqui e do resto da cidade.
mas não planejamos deixar mais do que uma pequena força de ocupação para trás, simplesmente não sobrou muito para ocupar. Ela disse com uma voz assustadoramente casual, sem nem mesmo diminuir o passo enquanto seus passos longos a levavam pelo longo corredor. Então entendi, o que aconteceu? Ele perguntou surpreso, a resistência foi tão firme? Mais ou menos. Ela respondeu, os incêndios são definitivamente quase inteiramente obra deles, eles ergueram uma defesa em profundidade, destruíram muitos prédios para criar barreiras que então incendiaram, mas se você for direto ao ponto, foi a ira da minha esposa, ela viu coisas. Scanna estremeceu com a lembrança. Coisas? Perguntou o general Muzan, em dúvida. Coisas. Scanna disse e fechou a boca para que ficasse óbvio que ela não daria mais detalhes. Yaksun, ele sugeriu em tom de voz diplomático. Algo assim, uma escola de destruidores, onde eles e os supervisores aprendem seu ofício, bem no meio da cidade, General Baraja. Bem, ela se perdeu em ira, isso fez coisas, para o resto de nós, ou pelo menos alguns de nós, e este é o resultado. Pode ter sido assim de qualquer maneira, eu suponho, mas nunca saberemos. Scanna deu de ombros. Depois de Yaksun, tudo o que posso dizer é, foda-se eles? O general Musa respondeu sem rodeios quando chegaram a uma porta. Embora feita de uma madeira branca pálida, aquela bela arte era mal visível entre inúmeras manchas de sangue espalhadas por toda parte, onde várias pessoas claramente haviam perecido. Alguém fez uma resistência involuntária aqui, adivinhe, quem estava lá dentro os trancou do lado de fora. Será que os que estavam lá dentro conseguiram viver? O general Muzan pensou consigo mesmo enquanto olhava para o padrão das manchas que refletiam pânico e desespero. Quando a porta se abriu, ele soube imediatamente, enquanto olhava ao redor. Não, quem quer que estivesse lá dentro, não viveu muito mais tempo. Várias manchas de sangue estavam espalhadas, uma que cresceu para fora de debaixo de uma mesa onde alguém provavelmente tinha se escondido, várias manchas na mesa grande, com buracos finos e profundos onde espadas tinham perfurado corpos e depois atravessado a madeira abaixo, e uma última mancha grossa em um canto onde um pequeno grupo de pessoas tinha sido preso e aniquilado. Tudo isso, ele concluiu em um instante antes que seus olhos caíssem sobre a mesa onde uma mulher de pele azul clara estava de pé. Embora seu cabelo fosse branco e sua pele azul, ele não poderia tê-la confundido com nenhuma outra. General Oma, ele disse com surpresa na voz. Ela lhe deu um sorriso enorme e tirou a cabeça do corpo. Seu queixo caiu. Eu também posso parecer surpresa, sabe, e posso deixar meu queixo cair ainda mais. Ela disse e abaixou a cabeça antes de pegá-la perto da altura dos joelhos. Sim, sou eu, bem. Acho que você poderia dizer uma nova e melhorada eu. Ela disse agradavelmente. Eu? Nossa, eles não. Ouvi dizer que você foi restaurada, mas... Ele a olhou de cima a baixo enquanto lutava para encontrar as palavras. Se você está se perguntando o que eu sou agora, ela disse secamente, sou uma Dullahan, um tipo de ser morto-vivo, uma consequência de ter sido restaurada à vida com meu corpo destruído. O general Musa se aproximou dela lentamente, como se não estivesse realmente compreendendo. Seus passos lentos e hesitantes eventualmente o trouxeram ao alcance de onde ela estava. Como é? Ele perguntou com admiração. Se você está se perguntando se eu sinto ódio pelos vivos. Ela começou desconfortavelmente. Não, eu não sinto, talvez porque eu guardei minhas memórias, eu acho, mas tudo que eu quero é servir Sua Majestade novamente, e seu senhor, o Rei Feiticeiro, que me trouxe de volta da morte para ceifar as vidas de nossos inimigos comuns. Não isso. O general Muzan disse enquanto os outros comandantes entravam na sala e educadamente ignoraram a reunião enquanto começavam a se sentar à mesa. Eu soube no momento em que você olhou para mim e fez aquela piada ridícula sobre deixar seu queixo cair, que você não odiava a vida, odiava o bom senso de humor. Talvez, mas a vida, não. Ele disse com um sorriso antes de seus braços se estenderem e ele a abraçou com força por um momento. Ela sorriu. Fico feliz em ver você também, general. Ela disse alegremente enquanto ele dava um passo para trás. Então ela franziu os lábios. Ei, você quer dizer que minhas piadas são ruins? Assim, isso foi horrível. Ele sorriu para a expressão de lábios finos dela. Mas isso não importa, eu estava realmente perguntando de qualquer maneira, como era ter um corpo como esse. Oh,
Ela dispensou a zombaria dele sobre seu senso de humor por enquanto, e respondeu agradavelmente: é ótimo, me sinto mais forte do que nunca, como se eu pudesse lutar contra um exército e vencer, e talvez eu pudesse, eu não sei o quão forte esse corpo é ainda, talvez nós descobriremos em breve. Ela disse entusiasticamente: mas guarde suas perguntas para agora, podemos falar mais sobre o que aconteceu depois. Em vez disso, ela gesticulou para um assento na mesa: sente-se, e vamos rever o plano para atacar Kami Miyako. Nós temos muito a fazer para tomar o último bastião da oposição, o mais cedo começado, o mais cedo feito, como você costumava dizer. Então vamos começar. O general Muzan assentiu entorpecido, mas com um sorriso enorme no rosto enquanto se sentava ao lado de sua protegida restaurada. Skana se levantou na cabeceira da mesa. Tudo bem, obrigada a todos por se juntarem a mim, temos muito a fazer e pouco tempo para isso, então vamos ao que interessa. Ela disse com uma voz fervorosa e profissional. Neia, por favor, fique bem. Ela pensou brevemente, então deixou o pensamento de lado e tirou a agenda de um arquivo que um atendente colocou à sua direita.